Oi, gente, tudo bem? Vai começar mais um vídeo hoje de eu contando pra vocês como foi meu segundo semestre em letras. E eu já queria começar contando uma coisa maravilhosa, que é, eu comprei este livro incrível, um verdadeiro achado na estante virtual por, sei lá, R$ 25. É de um sebo de João Pessoa, chegou hoje, e é um dicionário etimológico compacto da língua inglesa. E assim, gente, sério, o que mais posso querer? Assim, um verdadeiro achado. Eu, inclusive, se você jogar o nome desse dicionário, Black's Compact Etymological Dictionary, se você jogar isso na internet, você vai ver que você vai encontrar na Amazon por, sei lá, R$ 400. Então, assim, não vende, parece que não tira hoje mais esse livro, ou tira um pouco, não sei qual que é o problema. Mas assim, estou me sentindo assim, the luckiest girl in the world, a garota mais sortuda do mundo neste momento. E aí, assim, o livro tá perfeito. E assim, coisa que não acha hoje mais, inclusive, eu já procurei no New Archive. Se você não conhece o archive.org, eu vou deixar aqui embaixo, lá tem vários desses links de livros que hoje em dia não são mais editados, que não são facilmente encontrados. Inclusive, eu encontrei um outro que esse mesmo autor que elaborou esse dicionário, ele fez um que se chama A New Shakespearean Dictionary, um novo dicionário shakespeariano, que eu com certeza vou adquirir, porque eu estou estudando com os meus alunos em inglês poemas do Shakespeare, e tem muitos momentos que eu vejo que realmente, assim, tem palavras que o Shakespeare usa e que eu não consigo discernir, eu procuro na internet, só que assim, o que eu acho são só opiniões. E tipo assim, sério, se tem uma coisa que me dá felicidade é encontrar esses livros, tipo assim, de filólogos antigos. E sabe, assim, sério, eu fico muito feliz. Então, assim, esse autor aqui, pra quem tiver curiosidade, eu joguei no Google pra saber, tipo, biografia dele ou currículo, algo assim, né? Obviamente ele já tá morto, mas não achei nada sobre ele. Se você conhece sobre ele, pelo amor de Deus, me fala. Ele chama Richard John Cunliffe. Nunca ouvi falar desse homem na minha vida. É de uma editora britânica. E assim, sério, pelo amor de Deus, olha isso. Olha isso. Credo, 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 credo. Maravilhoso. Essa edição, gente, eu vou falar a data. Deve ser tipo 1900, início da década do século 20, provavelmente. O meu faro leitura me indica isso. Não tô achando a data, que engraçado, geralmente vem no início ou no fim, né? Não estou achando aqui, mas assim, zerei a vida. Mas vamos lá, então esse é o primeiro ponto, assim, do segundo semestre, né? Encontrei esse baita livro, assim, o que mais posso querer? O que mais posso querer? Depois, realmente, não tô achando o ano. Que chato, né? Enfim, aí, enfim, em breve vou imprimir esse do New Shakespearean Dictionary, que eu já achei no archive.org, porque tem ele pra vender na Amazon, só que, tipo assim, o mais barato eu acho que, sei lá, é 170 ou 200, algo assim. Enfim, acho que é 177, então vou provavelmente imprimir. Também não é mais facilmente editado. Gente, eu tô aqui com o meu notebook, por isso que eu vou olhar pra baixo, porque eu tô aqui com alguns pontinhos. Na verdade, eu só pus, assim, algumas coisas gerais, eu vou mais fazendo um estilo bate-papo mesmo esse vídeo. Espero que não tenha parte 2. Então vamos começar logo. Bom, eu já gravei aqui no vídeo, se você não sabe, já tem aqui falando sobre o primeiro semestre em letras, tem parte 1 e parte 2. Falei muita coisa, mas também, enfim, né, primeiro semestre e tal. Aí agora estamos no segundo semestre, graças a Deus. Então, assim, no próximo mês, na próxima semana eu já começo o meu terceiro semestre, graças a Deus. A minha faculdade tem 6 semestres, o que não é muito comum, né? Letras geralmente depende da faculdade, né? Tipo, na UFMG aqui são 9 períodos. A minha dura 6 períodos, é a licenciatura, português e inglês, pela Uniub, que é o apelido de Universidade de Uberaba. Eu faço a versão online dessa faculdade, então não vou em Uberaba, nunca fui em Uberaba, tenho o polo aqui na minha cidade. E isso já é um primeiro ponto, né? Eu geralmente ia ao polo uma vez a cada bimestre para poder fazer as provas presenciais de conclusão daquele bimestre. Só que nesse último bimestre, a faculdade decidiu começar com as provas online. Então agora as provas estão sendo online e devo confessar que estou assim muito feliz que assim o sejam. Eu gostei bastante dessa modalidade online,
que eles inauguraram agora. Então, gostei bastante. E só pra explicar, né, eu falei de bimestre, falei de semestre, enfim. A minha faculdade tem 6 semestres, 6 meses. Porém, eu não sei se é assim nas universidades, tipo, né, de forma geral, eu não sei, né? Tipo, na minha escola era por trimestre. Então, assim, eu não sei como funciona isso nas universidades presenciais. Mas a gente tem o semestre na minha faculdade, no meu curso, e aí dentro desse semestre tem 2 bimestres. Eu sei que 6 dividido por 2 vai dar 3. Então você pode pensar, mas não seriam 3 bimestres? Sim, a lógica é essa, mas são 2 bimestres da minha. E aí, esses bimestres são momentos de fechar, vamos dizer assim, são tipo mini ciclos, sabe? Então, a cada bimestre, a gente fecha um conjunto aí de uma média de 4 a 5 matérias. Ou seja, no fim do semestre, a gente vê aí uma média de 8 a 10 matérias. Beleza, o que é muito legal, porque assim, não fica tanta coisa, você consegue administrar melhor, estudar melhor, então eu gosto bastante dessa dinâmica. E aí, o que acontece? A gente fez agora Também isso é uma outra coisa interessante de se dizer, né? Após completar 1 ano da minha faculdade, teve um reajuste no preço das matrículas, no preço das mensalidades. Eu não sei se é assim com a faculdade de vocês também, seja particular, presencial ou online, mas enfim, no primeiro ano tinha um preço X. Enfim, eu não vou falar aqui sobre os preços, mas vamos supor que fosse um preço meio X. Então agora o preço é X, entendeu? Então teve esse reajuste agora após 1 ano. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre as novidades e tudo mais. Então vamos lá. As matérias que eu tive nesse semestre foi justamente. Por sinal, né? Quando começou e quando terminou. O meu segundo semestre começou em março de 2023 e terminou agora em julho de 2023. E agora o próximo começa em agosto e termina em dezembro. Então, eu tive 3 matérias. Tive fonética e fonologia da língua portuguesa, literatura brasileira e teoria da literatura falando sobre poesia. Eu devo dizer para vocês que eu gostei muito mesmo assim das matérias desse semestre, mas também devo dizer assim que foi o semestre que eu menos me dediquei até o momento, e não falo isso nem um pouquinho alegre. Então assim, vou falar sobre isso um pouco no vídeo de hoje, mas assim, esse último bimestre de forma muito específica, né, que foi de maio até julho, foi assim, nossa, muita pauleira mesmo. Tipo assim, maio e junho eu nem senti passarem, porque foram meses muito, 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 muito intensos pra mim. Então, infelizmente, isso se refletiu nos meus estudos. Mas vamos lá, vou falar sobre um pouquinho sobre isso, o que eu tô pensando pra fazer pra recuperar todo esse prejuízo que eu mesma me proporcionei. Então, falando sobre eu pus aqui o primeiro ponto, né? Minhas circunstâncias no período, que é justamente isso, né? Bom, eu sou uma pessoa muito organizada, graças a Deus, e sou uma pessoa que gosto e tenho facilidade de cumprir a minha rotina, aquilo que eu me estabeleço, enfim, sou uma pessoa bastante disciplinada quando me proponho as coisas. Só que nesse semestre foi um semestre muito intenso, assim. Por exemplo, no mês de junho eu viajei para Belo Horizonte 2 vezes, viajei para Brasília, fiquei assim quase 1 semana. Quer dizer, na verdade fiquei isso mesmo, né? Fiquei 1 semana fora viajando sem parar. Inclusive em Brasília, eu lembro quando eu cheguei lá, eu fui fazer coisas da faculdade. Quando eu tava lá, enfim, fazendo um curso, também me dediquei a coisas da faculdade, mas foi daquele estilo, né? Na base do corre-corre e, consequentemente, sem o devido esmero. Então, mês de maio também, assim, eu tava me preparando pra viagem. Então, nossa, eu tinha quase, assim, tempo zero. Então, muita coisa, muitas obrigações. Inclusive, lembro, assim, que, nossa, teve bem umas vezes que eu fiquei, tipo, 2 semanas sem mexer com nada da faculdade. Acho que isso aconteceu uma vez em maio. Então, isso é uma coisa péssima, né? Você ficar duas semanas sem nem tocar nas suas coisas da faculdade. Então, foram essas as minhas circunstâncias. Foi um semestre bem, bem intenso mesmo. O primeiro bimestre, com certeza, foi mais tranquilo, que foi de março a maio. Mas o de maio a julho foi, assim, muito, muito, muito corrido. Então, essas foram as minhas circunstâncias. Deixa eu ver se eu me lembro de outra coisa. Maio...
Beleza. Ah, sim, outra coisa que eu também fiz de alteração nesse semestre é que eu passei a me dedicar aos estudos da faculdade nos sábados. Então eu pensei assim, bem, vou me dedicar 2 horas todo sábado aos estudos relacionados à faculdade. O que foi o resultado? Alguns eu me dediquei 2, mas assim, eu sempre me dedicava no mínimo 1 hora. Então, tipo assim, sempre era no mínimo, nem sempre eram 2 horas. E quando eu me dedicava a essa 1 hora, como tinha a minha faculdade, ela é assim. Eu não sei se toda faculdade online é assim, mas ela libera as semanas aos poucos. Cada bimestre tem uma duração de 10 semanas. Então ela vai liberando, tipo, semana 1, semana 2, tarará, tarará, tem a data, né, de liberação do conteúdo relacionado e, consequentemente, dos exercícios relacionados. Então eu tenho uma data para poder entregar esses exercícios. Online, né, evidente, mas assim, tem a data. E o que acontecia? Chegava no sábado, tinha aberto, né, a minha faculdade, ela abre as semanas no sábado, e eu me dedico ao estudo no sábado, ou seja, eu sempre tinha 2 semanas de estudo para poder estar pondo em dia. Quando eu ia me dedicar no sábado, aí tipo assim, o sábado era o último dia que eu tinha para poder entregar aquelas atividades. Consequentemente, o que eu fazia? Eu via assim, nossa, 2 horas não vai dar para eu poder estudar isso tudo com a calma que eu gostaria, enfim, com a dedicação que eu gostaria. Então eu tenho que correr, tipo assim, enfim, dar uma lida, tipo assim, superficial, assistir a videoaula, tipo, naquele 2 vezes da aceleração, fazer o exercício porque tem que entregar até hoje. Então isso foi uma coisa péssima. Infelizmente, assim, não gostei disso mesmo. Então, eu fiz essa alteração de estar estudando no sábado, que vi que não foi boa. Então, já é uma coisa que eu vou fazer diferente agora nesse próximo semestre, né? Porque eu vi que não funcionou, então não vai continuar dessa forma. Muito provável que eu vá voltar a tentar me dedicar todos os dias na semana de meia hora a 1 hora. Muito provável que seja meia hora, mas assim, eu já fiz isso uma vez e funcionava e tudo, e era melhor, né? Porque você vai fracionando o conteúdo que você tem que ver e tal. Mas enfim, outro ponto, né? Essa matéria aí de fonética e fonologia foi uma matéria muito desejada por mim, inclusive foi uma das coisas que me fizeram escolher a Universidade de Uberaba. E assim, nossa, eu me senti assim terrível porque foi justamente a matéria que eu fui pior, justamente porque não me dediquei a essa matéria, né? Então, assim, eu inclusive peguei recuperação nessa matéria, etc e tal. E era uma matéria que eu tava doida pra estudar, pra aprender e tudo mais. Infelizmente, essa matéria não teve videoaulas. A faculdade não ofereceu isso e eu achei isso muito ruim, porque eu funciono muito mais com aulas faladas, né, conversadas, tipo estilo palestra, do que o professor mandar, tipo, leia isso, né? Inclusive agora nas férias eu tô com esse projeto de ler uma apostila de assim, nossa, esse professor é excelente na minha faculdade. Não foi ele que me deu essa matéria, mas o professor que deu essa matéria, ele deu uma apostila desse professor bom, que chama Newton Luiz Mamed, assim. Nossa, eu realmente, assim, sou muito grata por ele ser ele já deu algumas matérias pra gente, as aulas dele são excepcionais. Ele tem alguns materiais, assim, gramáticas e tudo, e, enfim, eu dou graças a Deus por ter acesso a essas preciosidades. E aí o professor nos concedeu uma apostila dele falando sobre fonética e fonologia. Inclusive, eu já imprimi essa apostila porque quero estudá-la nas férias agora. E, enfim, então eu vou correr atrás do prejuízo, vai dar certo. Eu tenho a minha gramática também, acho que eu já mostrei pra vocês no vídeo do primeiro semestre, né? É a novíssima gramática não, é a nova gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha. E ela tem também, né, sobre fonética e fonologia, então também quero estudar essa gramática. Quer dizer, assim, essa parte da gramática, né? E, assim, a minha intenção, né, sempre quando eu pensei em fazer o curso de letras, sempre eu pensei assim, eu quero aprofundar os meus conhecimentos gramaticais, né, nas áreas da fonética, da morfologia, da sintaxe e da estilística. Sempre tive isso em mente. E esses foram os motivos que me levaram a eleger a Uniub, porque ela trabalha esses 4 pontos também. Então, eu sempre pensei em fazer esse estudo comparado, sabe? Tipo assim, estudo comparado não, né? Esse estudo paralelo. Tipo assim, eu estudo, né, fonética e fonologia na faculdade e estudo pela gramática também, que tem autores, assim, excelentes. Um dos autores dessa gramática do Celso Cunha, eu esqueci o nome dele, eu vou pesquisar aqui pra vocês, mas assim, eu fui procurar saber sobre a vida dele, né, desse gramático e filólogo, e eu fiquei assim, pensando assim, meu Deus, porque ele não está vivo pra eu conhecê-lo, né? Aqui, ó, ele chama Serafim da Silva Neto. Depois vocês joguem o nome dele aí no Google, pra quem gosta, né? Eu amo. E assim,
Nossa, 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 assim, que currículo maravilhoso, que pessoa que devia ser muito sábia, né? Ele morreu em 1967 e nasceu em 1917, morreu novo, né? 50 anos. E assim, como eu queria ter conhecido esse Serafim Silva Neto, meu Deus do céu. Então, assim, essa gramática foi com a colaboração dele, né? Então, me sinto, assim, em boas mãos. E é isso, né? Pra poder mostrar também pra vocês os projetos. Então, tem esse projeto aí da Fonética e Fonologia pra fazer agora nas férias. Hoje é dia 27/7 e hoje é uma quinta-feira e minhas férias acabam nesse domingo. Então, assim, sim, eu realmente quero me dedicar a isso. E claro, não vou dar conta de ver tudo, mas vou fazer assim um cronograma para poder estudar nessa retomada do novo semestre. Outra coisa interessantíssima de compartilhar aqui com vocês também já tô vendo que esse vídeo vai ter 2 partes, infelizmente. Mas uma coisa que também é interessante de partilhar com vocês é justamente sobre isso, que eu fui percebendo, assim, e continuo a perceber e continuarei a perceber faltas, deficiências, coisas que eu vejo assim, nossa, devia ter me dedicado mais. Vou dar uns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, devia ter estudado com mais afinco e dedicação sobre fonética e fonologia. Os professores recomendaram, acho que 2 ou 3 livros para serem lidos nesse semestre. Eu não li nenhum e sinto falta de ter também, né, lido essas obras. Eu já, no semestre passado, uma professora recomendou que a gente lesse Helena. Ela nem cobrou tanto esse livro, mas assim, como eu fiquei feliz, assim, é um dos melhores livros que eu já li, gostei muito. Enfim, é um romance bem gostosinho de ler, eu gostei muito de ter conhecido a Helena. E outra coisa que eu senti falta também foi de, assim, por exemplo, ao longo, enfim, da vida, né, vão surgindo, tipo, para um estudante de letras, acho que isso é ainda, pelo menos deveria ser ainda mais natural, né, de surgirem perguntas que a gente mesmo se faz, ou às vezes pessoas nos fazem, ou às vezes, enfim, e que a gente não sabe responder. Vou dar um exemplo. Eu tava, esses dias tava ensinando, né, para uma aluna minha de inglês. Para quem não sabe, eu já trabalho como professora de inglês e recentemente comecei a dar aulas de latim. E eu lembro que, assim, eu tava ensinando para ela sobre a diferença entre verbos regulares e irregulares em inglês. E, claro, né, não é a mesma coisa do português, porque os verbos são diferentes, mas é a mesma dinâmica do porquê, né? E aí eu lembro que, assim, eu sempre soube que o que fazia os verbos regulares e irregulares é porque os verbos irregulares, eles não têm o mesmo radical, né? O radical deles é variável. E quando eu fui ver alguns verbos em inglês, eu percebi que, assim, sei lá, sabe? Tipo, não é que não seja isso, mas sabe quando dá uma pane no sistema e você vê, tipo assim, meu Deus, mas assim, será que é isso mesmo que faz os verbos regulares e irregulares, sabe? Eu comecei a ficar meio que entrar em dúvida, assim. E aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que anotar isso pra eu verificar depois, tipo, se é mesmo essa questão do radical ou se eu não estou esquecendo algo mais. Então eu tô falando isso pra vocês, pode parecer algo ridículo, mas é porque são dúvidas que vão surgindo na gente, que fazem parte e que elas só serão resolvidas se você buscar entendê-las, entende? Então, por exemplo, outra coisa que eu percebi no meu inglês que eu tô precisando melhorar, a questão do do or make, né, dessas diferenciações de quando usar cada um. E eu pensei, poxa vida, tenho que me dedicar a essa área específica, entende? Então, de ir anotando essas coisas, essas dúvidas que surgem, porque o problema é se a gente cai naquela prepotência de tipo assim, não, mas eu sou um estudante de letras, é claro que eu sei sobre isso, ou então saberei sobre isso, ou então tipo assim, a gente fala aquilo que a gente acha e tipo a gente usa desse nosso, entre mil aspas, título de estudante de letras para dizer assim, bem, se eu pensei isso, então é isso, porque afinal eu sou estudante de letras e eu sei sobre isso, sabe? Então assim, eu vejo que a gente perde muito de não ser simples nessa hora, de ter essa simplicidade de espírito e ver tipo assim, caraca, eu não sei mesmo sobre isso, mas vou anotar aqui para eu poder procurar saber e com o tempo, tá? Porque assim, essa lista provavelmente ela vai ser grande, a minha é bem grande. E assim, eu vejo que ainda que eu quisesse sanar todas essas dúvidas em uma semana, eu não seria capaz. Então, assim, também tem um pouco dessa simplicidade para poder também evoluir, né? Saber que isso vai ser com o tempo, não tem como fazer milagre. E tá bom. Outro ponto. Na verdade, a gente já tem 20 minutos aí de vídeo, eu vou parar por aqui e a gente volta no próximo vídeo com a parte 2 e eu espero que seja só a parte 2 e não tenha a parte 3. É porque, enfim, eu vou lembrando muitas coisas, enfim.
Mas enfim, eu espero que... Eu tô falando muito enfim, né? Se vocês tiverem algo pra perguntar, enfim, partilhar, etc e tal, por favor, não deixem de deixar nos comentários, vai ser muito bom bater esse papo. E eu volto com a parte 2, esperando que seja a última, pra falar mais 200 mil coisas sobre o meu segundo semestre no curso de letras. É isso, até lá, um abraço.